Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do programa Toque de Bola aqui da TV Arte, Mundo em Suas Mãos. Um programa diferente, um bate-papo, uma resenha sobre futebol. E hoje o programa é um pouquinho diferente, só eu e vocês e eu. E vamos falar um pouco sobre as quartas de final do Campeonato Paulista e já adiantar o nosso bate-papo sobre as semifinais do Campeonato Paulista que se iniciam neste fim de semana já. E a gente vai começar falando um pouco sobre o jogo do Santos, o empate de 0-0 com o RB Brasil, um jogo morno que não teve muita dedicação do time de Santista em campo. Foi um jogo que eu acredito que o Santos falhou com a filosofia de jogo proposta pelo técnico Jorge Sampaoli. Também não era muito necessário seguir essa filosofia, até porque o Santos construiu a vantagem no primeiro jogo por 2-0 no Pacaembu. Então entrou mesmo em campo para defender sua vantagem e, se tivesse oportunidade, para aumentar a mesma. Um jogo muito marcado também por polêmicas de arbitragem. Mas antes, a gente deixa para falar um pouco sobre a polêmica da arbitragem depois. Vamos falar um pouco sobre o jogo em si. O Santos teve diversas chances de chegar ao gol, de tentar fazer o gol. O RB Brasil também, mas ambas as defesas foram muito consistentes e não deixaram que o ataque do seu adversário furasse. Em geral, acredito que foi um jogo muito disputado, um jogo marcado pela forte presença da torcida santista em Campinas. A torcida abraçou o clube e entendeu que neste momento de semifinal e de reta final do campeonato, é a torcida e o time que tem que caminhar lado a lado para que os frutos sejam colhidos no final do campeonato. E a torcida abraçou, a torcida foi para Campinas, fez a sua parte e saiu de lá contente, podemos dizer assim, com a classificação, mas não tão contente com a arbitragem do jogo. O árbitro de vídeo, como todos sabem, foi implantado este ano no Campeonato Paulista. A partir de agora, das quartas de final, começou a ter o árbitro de vídeo e já começou com polêmica, porque a gente sabe que tudo que envolve futebol no nosso país gera polêmica. Assim como o árbitro de vídeo gerou polêmica no jogo do Novo Horizontino e Palmeiras, no jogo de ida, gerou polêmica novamente agora no confronto do Santos e do Red Bull Brasil. O Rodrigo sofreu um pênalti e o árbitro de campo não assinalou. Por mais que ele não tenha assinalado, o árbitro de vídeo poderia ter avisado ele na comunicação que foi pênalti, que ele deveria rever lá no quadro do árbitro de vídeo, na televisãozinha, e deveria ter marcado para o pênalti para o Santos. Mas não aconteceu isso. O árbitro de campo não assinalou o pênalti, o árbitro de vídeo não achou que houve penalidade máxima também, não comunicou o árbitro de campo pelo ouvido, nenhum dos assistentes também comunicou. E acabou que não foi marcado o pênalti de uma forma muito injusta, porque foi um pênalti claríssimo em cima do Rodrigo pelas costas. O zagueiro do Red Bull cometeu o pênalti, mas não adianta a gente chorar pelo que já passou. Afinal, o Santos avançou para a semifinal do Campeonato Paulista. Quando a gente voltar do intervalo, vamos falar um pouquinho sobre Palmeiras, sobre Corinthians e sobre o triunfo do São Paulo também. E também já vamos falar um pouco sobre as semifinais do Campeonato Paulista. Um rápido intervalo, voltamos já já. A população com a palavra. Competência e credibilidade com responsabilidade. Só com quem tem a seriedade em noticiar o que de fato a população necessita ouvir. Criando o caso com Solange Dalbon. www.radioitvarte.com
esperta como você. Loja no Praia Mar Shopping. Fala galera, voltamos para mais um bloco aqui do programa Toque de Bola. E agora vamos falar sobre a grande classificação do Palmeiras, a maior goleada do Campeonato Paulista. 5-0 para cima do Grêmio Novo Horizontino. Gols marcados por Gustavo Scarpa, Ricardo Goulart e Dudu e Felipe Melo. Foi, assim, no meu ponto de vista e na maioria dos palmeirenses, mídia, o melhor jogo do Verdão no campeonato. O Palmeiras precisava ganhar, isso é fato. O Palmeiras empatou com o Novo Horizontino em Novo Horizonte, então precisava da vitória para avançar sem ter que passar por aquele sofrimento das penalidades máximas. O Palmeiras entrou já com 10 minutos de jogo, já tínhamos 2-0 para o Verdão no placar. Realmente entrou com a postura que o torcedor palmeirense esperava desde o início do ano. A postura de time vencedor, a postura de time que quer títulos, que quer ganhar. Entrou com a raça que tanto a torcida do Palmeiras pedia. Felipe Melo fez um gol de cabeça, o Ricardo Goulart gol de cabeça também. Dudu, Gustavo Scarpa gol de pênalti, depois o Gustavo Scarpa cruzou, chutou e acertou a rede. O jogo em si, como eu disse, foi um jogo que o Palmeiras fez a sua melhor partida do ano do campeonato. Jogou com muita seriedade e se impôs no jogo inteiro. Conseguiu mostrar por que foi o time tão valorizado no início do ano, considerado o melhor time do Brasil. Conseguiu mostrar esse futebol que muitos esperavam do Palmeiras. E a goleada veio como brinde, vamos dizer assim, né? Conseguiu mostrar o seu futebol e, mostrando o seu futebol, como resultado, conseguiu golear o Novo Horizontino por 5-0. O Palmeiras ainda tomou alguns sustos do Novo Horizontino, quando o placar já não era tão largo assim, quando era 2-0. Fernando Praz mostrando que a idade, gente, não é nada. A idade é apenas um número realmente, porque excepcional a partida do Fernando Praz com a camisa do Palmeiras contra o Novo Horizontino. Na minha opinião, o Praz deveria ser titular do Palmeiras, assim, fácil. Mostrou que ele ainda está apto para jogar, que o Felipão pode confiar nele para jogar. No outro jogo contra o Novo Horizontino, já mostrou que estava em boa forma, pegando um pênalti. Isso é muito importante, porque fase de mata-mata não sabemos o que iremos enfrentar. E o Fernando Praz mostrou mais uma vez de que ele é um goleiro de extrema competência, um goleiro muito bem preparado, muito bem treinado e, assim, qualidade absurda. Acho que foi o craque da partida. E, além desses fatores de jogo, de fatores técnicos, fatores táticos, a torcida do Palmeiras também deu um show no denominado para a torcida do Verdão, o Porcoembu, o estádio do Pacaembu. Torcida e time entraram em sintonia e quando isso acontece, não tem outro resultado a não ser a vitória. E esse foi o caminho para a Sociedade Esportiva Palmeiras chegar às semifinais do Campeonato Paulista. Vamos para um breve intervalo, voltamos já para comentar sobre a suada classificação do Timão e também a classificatória do São Paulo, que está começando, engatou a sua segunda vitória e está começando a dar alegrias para o torcedor são paulino. Voltamos já.
Esperta como você. Loja no Praia Mar Shopping. A população com a palavra. Competência e credibilidade com responsabilidade. Só com quem tenha seriedade em noticiar o que de fato a população necessita ouvir. Criando caso com Solange Dalbon. www.radioitvarte.com Fala galera, voltamos do nosso intervalo e agora vamos falar neste bloco sobre a suada classificação do Corinthians para as semifinais do Campeonato Paulista. Corinthians que no jogo de ida empatou por 1-1, no finalzinho com o Gustavo, aquele salvador da pátria do Corinthians. E este jogo também foi com tudo, apostou tudo neste jogo porque precisava ganhar e precisava da classificação. Foi um jogo muito eletrizante, as duas equipes precisavam da vitória, precisavam da vaga, a Ferroviária também tinha muito interesse em ir para a semifinal do Campeonato Paulista. O jogo foi 1-1 no tempo normal, o Corinthians até saiu na frente, porém a Ferroviária empatou e ficou por aí mesmo os gols na etapa regulamentar. O jogo em si na etapa regulamentar foi muito bom, como eu disse anteriormente, um jogo eletrizante, as duas equipes queriam ganhar, queriam a vaga na semifinal. O Corinthians teve gol anulado pelo árbitro de vídeo, o recurso tão polêmico agora do Campeonato Paulista, gol bem anulado, e depois marcou seu gol, mas tomou um também. E empate, meu amigo, significa decisão de pênaltis. E decisão de pênaltis significa aperto no coração do torcedor. É aquele famoso ditado, quando é o nosso time, o nosso coração bate até mais rápido. Quando é o time dos outros, é uma delícia de assistir, né? E o torcedor corintiano teve que passar por esse aperto no coração e ver o seu time ir para uma disputa de pênaltis logo assim de cara, nas quartas de final. Começou bem para o torcedor corintiano. Primeira cobrança do time da Ferroviária, isolada. Chutou, escorregou o jogador da Ferroviária e chutou para fora da Arena Corinthians. Corinthians converteu a sua primeira cobrança de pênalti e na segunda cobrança do time da Ferroviária, mais um alívio para o torcedor corintiano. Cássio defendeu. Gente, também é muito importante falar que o Cássio está para, se ainda não é, está para se tornar o melhor goleiro da história do Corinthians. Anotem o que eu estou falando. Cássio salvou, representou o Corinthians e salvou, defendeu a segunda cobrança da Ferroviária. Mas o Corinthians pensou, vamos dar mais uma pimentada nessa disputa, vamos deixar o nosso torcedor um pouquinho mais nervoso. Danilo Avelar errou a cobrança de pênalti. Aí o torcedor corintiano, já que estava levemente tranquilo, já ficou mais com o coração acelerado, ansioso, mas nada que se preocupasse para Pedrinho, que bateu o último pênalti, converteu e classificou o Timão para a semifinal do Campeonato Paulista. Aquela famosa frase que todo torcedor corintiano usa, corintiano maloqueiro e sofredor. E realmente sofreu nesse jogo, mas é disso que o torcedor no final gosta, né? Um pouquinho de sofrimento, já porque, gente, é mata-mata, então vai ter sofrimento, é inevitável. Todo jogo vai ser um pouquinho de sofrimento para os nossos corações de torcedores. Esse foi mais um bloco do programa. Daqui a pouco vamos falar, depois do breve intervalo, sobre a classificação do São Paulo, que agora resolveu dar alegrias para sua torcida, e resolveu fazer as pazes. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já.
A população com a palavra. Competência e credibilidade com responsabilidade. Só com quem tem a seriedade em noticiar o que de fato a população necessita ouvir. Criando o caso com Solange Dalbon. www.radioitvarte.com Hot Water, esperta como você. Loja no Praia Mar Shopping. Nesse bloco vamos falar um pouquinho sobre a classificação do São Paulo. São Paulo que veio desacreditado nessa quarta de final. Vale lembrar, eu pelo menos dava o Ituano como classificado, mas o São Paulo surpreendeu o seu torcedor, surpreendeu a mídia, surpreendeu os rivais, surpreendeu os críticos e está classificado para as semifinais do Campeonato Paulista. O único time a vencer os 2 jogos, tanto de ida quanto de volta. No primeiro jogo, o São Paulo ganhou do Ituano no Morumbi por 2-1 e neste jogo ganhou por 1-0. Assim completou a felicidade do torcedor são paulino. São Paulo que mostrou um futebol melhor nesses 2 jogos, mostrou que sabe jogar, que vacilou assim, deixou sua torcida apreensiva nas rodadas do Campeonato Paulista, nos primeiros, no comecinho ali do futebol, mas depois mostrou que sabe o que está fazendo. Wagner Mancini colocou os meninos do Made in Cotia para jogar e foram esses meninos que surpreenderam. O Antony e o Igor Gomes surpreenderam a torcida são paulina, fizeram gols de vitória. Elisiero também fez o gol da vitória no jogo de volta contra o Ituano. E o São Paulo está classificado. Eu acho que foi uma surpresa não só para mim, mas para muitas pessoas. O São Paulo classificado, ninguém esperava muito por isso. Como eu disse antes, calou a boca dos críticos. E eu acho também que calou um pouquinho a boca dos próprios seus torcedores. Porque é aquilo que a gente já falou em outros programas. O torcedor fica meio desacreditado, vê o time não corresponde, o time não consegue jogar, o time não consegue entrar na filosofia do que o técnico está pedindo. Então o torcedor já se prepara para o pior, já se prepara para que o time não classifique. Às vezes ainda pode pensar, vai ser pior se classificar, vai ser melhor se desclassificar, porque aí não sofre tanto na semi. Mas a confiança do torcedor são paulino agora, e acho que do time do São Paulo agora, aumentou. E também vale lembrar que aumenta um pouquinho também, porque Alexandre Pato é o reforço do São Paulo. O bom filho a casa torna, podemos dizer assim. O Pato estava nessa novela, vai para o Palmeiras, se vai para o São Paulo, e acabou escolhendo o tricolor paulista para defender aqui no Brasil. Então, acho que o São Paulo vai e pode surpreender
na semifinal do Campeonato Paulista. Vamos falar já sobre os confrontos das semis, o que eu acho que pode acontecer. Mas, gente, olha, bater palmas para o São Paulo, porque apresentou um futebol bom nos 2 jogos, surpreendeu, como eu disse, torcida, rivais, críticos, mídia, surpreendeu até seu próprio torcedor. E meus parabéns, porque foi merecida a classificação do São Paulo, foi merecido estar na semifinal, e agora é pegar esse embalo e não dar mais sustos na torcida que nem tava dando, né? Acho que agora é pegar o embalo e colocar o São Paulo no pedestal que deve estar. Esse foi o nosso bloco sobre o São Paulo, e no próximo bloco, para encerrar, vamos falar sobre as semifinais do Campeonato Paulista, que, olha, eu acho que vão dar o que falar. Só clássico! Esse foi o nosso bloco sobre São Paulo, e voltamos já para um rápido intervalo. A população com a palavra. Competência e credibilidade com responsabilidade. Só com quem tem a seriedade em noticiar o que de fato a população necessita ouvir. Criando caso com Solange Dalbon. www.radioitvarte.com Hot Water, esperta como você, loja no Praia Mar Shopping. Estamos no último bloco, o bloco mais esperado por mim e acho que por vocês também. Confrontos da semifinal do Campeonato Paulista. E que confrontos! Gente, que confrontos! Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras. Só clássico na semifinal do Campeonato Paulista. É demais pro coração do torcedor. E na final teremos clássicos também. É demais, assim, o torcedor fica naquele negócio, aquela pontada no coração, já começa a confiança de um lado, confiança de outro, mas ao mesmo tempo o pé atrás. E quem não torce para nenhum dos times tá de boa, só vendo as cenas acontecerem. Vamos falar do primeiro confronto, São Paulo e Palmeiras, já acontece sábado agora no Morumbi. Mando de campo ida São Paulo, volta Palmeiras, pelo fato do Palmeiras ser o líder geral agora que o Red Bull foi eliminado. Palmeiras tem a vantagem de decidir em casa. Vale lembrar
que o São Paulo não ganha da Sociedade Esportiva Palmeiras há 10 anos no Campeonato Paulista, 5 jogos já sem ganhar do Palmeiras, né? Em geral, paulistão e brasileiro. Mas pode defender aquele... na minha casa, temos, né, que se impor. Mas também vale lembrar que o São Paulo nunca ganhou do Palmeiras no Allianz Parque. Nem empate, só derrota. Foi 4-0, foi 2-1, foi 3-1, foi 4-2, foi tudo. São Paulo nunca ganhou no Allianz Parque. Mas, torcedor palmeirense, não adianta se basear em fatos, em histórico. Tem que ser aquilo ali, o dia atual. A gente tem que acreditar no dia atual. E o torcedor São Paulino também não pode se desanimar. Não é porque nunca ganhou, pode ser que aconteça agora, já que o São Paulo é considerado a zebra do campeonato agora, já que passou para a semifinal e não estava tão bem. Esse é o primeiro confronto, eles jogam sábado agora, 6 horas no Morumbi. E a outra semifinal, Corinthians e Santos. Vai pegar fogo, hein? Primeiro jogo, domingo em Itaquera, às 4 horas. Santos e Corinthians é mais a rivalidade Carrilli e Sampaoli. Carrilli, considerado o rei dos clássicos. Raramente perdeu clássicos. Pouquíssimos clássicos. Eu acho que é difícil lembrar quais clássicos o Carrilli perdeu, porque ele pouquíssimo perde. E Sampaoli, que deu um ótimo futebol para o Santos desacreditado, o Sampaoli reacendeu essa chama da crença no Santos. 2 técnicos de ótima qualidade. E, gente, esse confronto vai dar o que falar. E eu agradeço, assim, sabe, a Deus pelos confrontos não serem no mesmo dia. Porque, gente, não dá pra perder nenhum desses 2 confrontos. Vale lembrar que a regra da Polícia Militar continua valendo para as semifinais do Campeonato Paulista. Torcida única. Então, no jogo de ida, só pode torcida do São Paulo e do Corinthians. Jogo de volta, torcida do Palmeiras e torcida do Santos. Não pode torcidas rivais por conta de inúmeras brigas, mas, na minha opinião, já disse isso, não resolve torcida única. Essas são as semifinais do Campeonato Paulista. Que o árbitro de vídeo não prejudique o espetáculo, que os 2 times consigam fazer bons jogos e que se classifiquem os melhores, né? Semana que vem a gente volta para falar sobre os jogos de ida. Espero que com resultados positivos, sem para falar de confusão e sim de futebol. Essa foi mais uma edição do programa Toque de Bola da TV Arte, o Mundo em Suas Mãos. Eu agradeço a sua participação e um beijo, até breve. Tchau, tchau.